Olá pessoal, bem-vindos ao curso técnico de transações imobiliárias através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas. Sou Jaqueline, professora de vocês da disciplina Teorias de Administração. Sou graduada em Administração de Empresas pela Unimontes e com especialização em Planejamento Estratégico, Sistema de Informação pela Católica, MG, e Gestão de Projetos pela FGV. E trabalho há mais de 20 anos como gestora em empresas privadas. Bem, vamos começar. Dando início à nossa aula, vamos entender o que é motivação e de que forma ela interfere nas relações de trabalho. Vamos demonstrar que as relações humanas no trabalho são fundamentais para uma empresa ser produtiva. E para ilustrar motivação, a palavra motivação, vejamos o slide 1. Exemplos de motivação. Bem, você já tentou definir o que é motivação? Pois é, para chegarmos à resposta dessa pergunta, antes é preciso analisar a etimologia da palavra motivação. Motivação deriva do latim movere, que significa mover para realizar determinada ação. Portanto, motivação é vida, é movimento, é ação. E de acordo com o autor, que nós já conhecemos bastante, que é o Chiavenato, motivação pode ser o processo de induzir uma pessoa ou grupo de pessoas, cada qual com necessidade e personalidades distintas, diferentes, a atingir os objetivos da organização, enquanto tenta também atingir os objetivos pessoais. Ou seja, motivar é induzir. E por que a motivação é tão importante no ambiente de trabalho? Uma empresa que se preocupa verdadeiramente com o desenvolvimento, aprimoramento, reconhecimento e bem-estar do colaborador, refletirá num sentimento de pertencimento e de vontade de estar ali. E isso aumentará a sua produtividade, engajamento e também a sua autoestima. E para se ter qualidade nos produtos ou serviços, os administradores precisam utilizar os mecanismos adequados de motivação para seus funcionários. Misturando sempre as recompensas materiais e simbólicas. Tal motivação resultará em produtividade com qualidade, que com certeza será percebida pelos clientes. E esses serão cada vez mais fiéis. E, consequentemente, trará retorno para a empresa. A motivação é um estado pessoal e intransferível. Ninguém tem o poder de motivar ninguém. Entretanto, o líder pode e deve transmitir entusiasmo, emocionar e estimular a sua equipe. Vejamos no slide 2 como funciona um ciclo motivacional. Ciclo motivacional, ou ciclo de motivação. A princípio, há um equilíbrio do funcionário, uma zona de conforto. Ele é estimulado, surge uma necessidade. Dessa necessidade de um objetivo, usa uma atenção, que é o fazer, que muda o comportamento, que gera uma ação, posteriormente gera uma satisfação, e dessa satisfação ao equilíbrio tem que haver sempre uma motivação, umas recompensas, uma satisfação por parte do funcionário para que não haja uma recaída. Então, caros cursistas, vamos retomar o ciclo de motivação. Sem a motivação, as pessoas permanecem no estado de equilíbrio, numa zona de conforto.
quando há um estímulo ou incentivo que vai ao encontro das necessidades das pessoas, cria-se uma tensão, que é a vontade de fazer e acontecer. Ou seja, gera um comportamento das pessoas, a ação. E, consequentemente, a pessoa chega ao estado de satisfação. Como já foi dito, para que ela não volte a ficar no equilíbrio e permaneça motivado, é necessário que a empresa sempre esteja estimulando e incentivando o funcionário. Que seja com prêmios, bons salários, possibilidade de crescimento, bom clima organizacional, enfim, recompensas que façam estar sempre motivado. E os gestores possuem duas formas consideradas muito eficazes para manter a motivação dos funcionários em alto. Ou seja, a todo momento é necessário mesclar as recompensas materiais e simbólicas. E o que é essas recompensas materiais? Recompensas materiais é toda a remuneração em dinheiro, comissões, bônus e prêmios que a empresa oferece, seja como parte fixa da remuneração do salário ou como adicional por produtividade. Existem algumas empresas que possuem o PLR, que é a participação nos lucros e resultados das empresas. E as empresas conseguem extrair daí que seus funcionários um grande comprometimento. Por quê? Porque quanto mais se trabalhar, mais se ganhar, maior será a recompensa. E as recompensas simbólicas? São os incentivos não tangíveis que as empresas dispensam aos seus funcionários, sejam eles sanções sociais, reconhecimento, prestígio, progresso profissional, responsabilidade maior, desafios e demais ações que não têm valor material, mas que podem trazer grande satisfação para os funcionários de uma empresa. Atualmente, as pessoas dão mais valor aos desafios do que à própria carreira, ou aquele salário imediato, pois a perspectiva de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional é tão relevante, é tão importante naquele momento, tanto quanto o salário e os benefícios. E é dever dos gestores, motivar sempre os seus funcionários e mantê-los satisfeitos no trabalho. Esta é a tarefa daqueles que são verdadeiramente líderes. E cada gestor deve ter no autoconhecimento uma ferramenta muito importante para buscar dentro de si a automotivação. Apesar de parecer difícil de se automotivar, o profissional não deve desanimar frente aos desafios ou à própria apatia ou falta de reconhecimento de nossas chefias. A confiança que o move é o conhecimento das próprias potencialidades, habilidades que devem ser desenvolvidas e reforçadas a todo momento, por meio de estudo, leituras e principalmente da análise de sua característica empreendedora no trabalho. Bem, e falando em gestão, vocês já pensaram quais são as habilidades mais importantes para o trabalho na área administrativa? Qual que é a habilidade mais importante? Será que essas habilidades são as mesmas exigidas para os cargos operacionais? Vamos conhecer a partir de agora cada uma dessas habilidades. Independente da área onde o profissional atue, existem algumas habilidades que são mais exigidas que outras. E o grau de intensidade se dá à medida que os funcionários estão mais na base ou mais no topo do organograma da empresa. Isso quer dizer que, quanto mais operacional for o trabalho de um colaborador, as habilidades mais importantes ou mais presentes no seu dia a dia são as habilidades técnicas. E quanto mais estratégico for o cargo ocupado, as habilidades mais presentes, mais importantes, são as conceituais. É importante apresentarmos as diferenças entre conhecimento e habilidade. Conhecimento. Conhecimento é o somatório de todas as informações que foram adquiridas ao longo da vida pessoal e profissional
que ocorre pela realização de cursos ou pela aplicação na prática de tarefas e atividades que se tornem conhecimentos relevantes para a vida. E as habilidades? Habilidades são as potencialidades que cada pessoa possui para a execução de tarefas ou atividades na vida pessoal e profissional. A habilidade é a disposição e a probabilidade que as pessoas possuem para certas áreas de conhecimento, que pode se tornar um inconhecimento com o passar do tempo. Exemplificando. Vamos exemplificar. Se uma pessoa tem um grande potencial de liderança, comunicação e carisma, pode-se dizer que ela tem habilidades para exercer cargos de comando, mas ainda não possui a prática, apenas o potencial. E se este profissional vier a exercer atividade de comando, utilizando as suas habilidades, ele irá adquirir conhecimento que será decorrência da execução dessa função. Assim, podemos entender que as pessoas podem ter habilidades, que são o potencial a ser desenvolvido, e não ter conhecimentos, experiência. Da mesma forma, o contrário pode ocorrer, pessoas com conhecimentos, mas sem habilidades. Bem, as habilidades dos administradores são divididas em habilidades técnicas, humanas e conceituais, e distribuídas de acordo com o nível hierárquico. Bem, o slide 3 ilustra bem os níveis, o nível institucional, habilidades conceituais, nível intermediário, a gerência, habilidades humanas, intercalando com o pessoal, conceitual, meio termo. E o nível operacional, supervisão, mais habilidades técnicas, que é o fazer, o executar. Bem, as habilidades técnicas devemos interpretar a figura observada da base para o topo. Né? As habilidades técnicas são compostas pelas atividades práticas do dia a dia. Bem, dando sequência ao slide 3, devemos interpretar, né, reforçando, devemos interpretar a figura observando, né, da base para o topo, pois é na parte inferior que estão o maior número de funcionários de uma empresa, ou seja, funcionários com cargos operacionais. As habilidades técnicas são compostas pelas atividades práticas e operacionais que os empregados desempenham rotineiramente, e elas possuem poucas atividades administrativas envolvidas. E quando existe, são de pequena complexidade, envolvendo apenas o planejamento operacional do cotidiano das atividades básicas. E as habilidades humanas? São as ligadas ao relacionamento interpessoal no trabalho, como a comunicação, o trabalho em equipe, a sinergia entre as pessoas, a motivação, o relacionamento com as chefias e demais cargos na organização. As habilidades humanas são importantes para os 3 níveis, na mesma proporção. Por isso, quando um funcionário de nível operacional possui essas habilidades, ele tem a oportunidade de crescer na empresa, pois uma habilidade importante para o gerente de médio escalão é aliar o conhecimento técnico com as habilidades humanas. E as habilidades conceituais? São as habilidades dos diretores e presidentes da empresa, ou seja, os cargos mais elevados numa escala hierárquica. São responsáveis pelo planejamento e gestão da organização como um todo. Essas habilidades permitem aos cargos mais elevados tomar decisões que são decisivas para a empresa, ou seja, são estratégias para o negócio. A habilidade conceitual se adquire por meio de educação formal, como os cursos técnicos, tecnológicos e bacharelados, na área em que a empresa desempenha, por meio de somatório de experiência que a pessoa adquire no trabalho, propriamente dito, que são as habilidades técnicas e humanas. Vimos, portanto, as 3 habilidades mais importantes para o trabalho nas organizações, que são as habilidades técnicas, humanas e conceituais. E você, cursista, eu te pergunto, enquanto técnico em transações imobiliárias, qual dessas habilidades um profissional do mercado imobiliário
precisa ter para conseguir sucesso no seu trabalho? Bem, fica aí a resposta para vocês pensarem quais delas ou se são as três, certo? Bem, neste momento vamos aprender o que é poder e autoridade e como ele se aplica no meio empresarial. Veremos também que liderança é a decorrência, a consequência da utilização do poder e autoridade no dia a dia das empresas. Ao estudar o tema liderança, precisamos primeiramente saber o que é poder e autoridade. Assuntos já tratados por Max Weber. Vejamos o slide 4. Autoridade e poder. Autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aquele que o recebe. Poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito de resistência pelo uso da força, da imposição ou da coação. A diferença entre poder e autoridade é que o poder não exige a utilização das habilidades pessoais como a simpatia, carisma, entusiasmo, pois o poder é a utilização da força, da coação, pela utilização de um cargo ou de um título que a pessoa possui ou ocupa. E autoridade é quando as pessoas seguem as ordens do líder porque são influenciados pelas suas habilidades pessoais, ou seja, seguem este líder por reconhecer a sua capacidade de comandar. Podemos citar, para exemplificar, 3 tipos de autoridade. Tem a autoridade tradicional, é o tipo de autoridade que não possui nada que legitime a sua influência, a não ser pelo fato que essas pessoas sempre tiveram autoridade ao longo do tempo, ou adquiriram. Ou seja, não se questiona sua influência. Podemos dizer que pessoas idosas, religiosos, membros da polícia, são pessoas que possuem autoridade tradicional, porque de uma certa forma a sociedade costuma respeitar essas pessoas. E temos também a liderança, a autoridade carismática. É um tipo de autoridade baseado nas habilidades pessoais do líder. É a influência da sua personalidade. Né? A gente pode citar líderes políticos, religiosos, revolucionários, alguns artistas são autoridades carismáticas, pois não precisam de nada que legitime a sua influência. Outra autoridade é a autoridade racional legal. É o tipo de autoridade que é legítimo e institucionalizado, pois pertence a certa organização, conhecido como autoridade burocrática. Essa autoridade é o uso do cargo que as pessoas possuem na empresa. Por exemplo, o gerente de uma empresa imobiliária, seja ela pequena ou grande porte, possui poder sobre as pessoas que trabalham dentro daquela empresa. E essa influência do gerente somente serve dentro da própria empresa, enquanto estiver ocupando o cargo. Bem, liderança é decorrente da utilização do poder e autoridade nas empresas. Aliás, é um assunto muito discutido atualmente nas empresas. E há uma preocupação em desenvolver habilidades de liderança entre os funcionários. Isso ocorre porque é claro que um profissional com habilidade de líder traz mais produtividade para a empresa. A liderança é uma característica que pode ser desenvolvida. O líder não nasce pronto. Ele deve ter como ponto de partida a vontade de contribuir para o desenvolvimento da empresa, da equipe de trabalho e deve buscar pelos objetivos globais da organização. Todo ser humano tem potencial para ser líder. De alguma maneira, ele influencia o comportamento, os pensamentos, as atitudes das pessoas que estão à sua volta, de modo especial no ambiente de trabalho. E qual que é o papel do líder? O principal papel do líder é contribuir para o desenvolvimento das pessoas, reforçando os seus pontos fortes e ajudando-os a melhorar os pontos fracos. Dentre as principais atividades do líder no ambiente empresarial, podemos destacar incentivar o trabalho em equipe,
comunicar eficazmente no ambiente de trabalho, ser exemplo para os liderados, gerenciar conflito entre os membros da equipe, incentivar, reconhecer e recompensar os funcionários, desenvolver habilidades nas pessoas e manter a motivação e o clima organizacional positivo. Bem, segundo Chiavenato, há 3 tipos de liderança. A liderança autocrática é um líder centralizador, possessivo e controlador. Impõe ordens ao grupo e faz jus ao ditado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a legítima autoridade burocrática, onde o líder impede a criatividade e a cooperação no trabalho, fazendo com que a motivação diminua e os empregados trabalhem apenas pelo medo de perder o emprego. Outra liderança, segundo Chiavenato, liderança democrática. Existe um envolvimento dos empregados nas decisões que são tomadas pelo líder, pois ele dá espaço para diálogo e para definir as metas e objetivos. Existe clara comunicação, participação, cooperação e clima de trabalho positivo, que é propício para o desenvolvimento e produtividade. Outra liderança é a liderança liberal, laissez-faire. É um tipo de liderança onde há plena abertura e confiança nos funcionários, fazendo com que eles tomem suas próprias decisões e definam metas e planos de ação. O líder confia muito em sua equipe. Porém, isso só é possível quando os funcionários possuem habilidades para que a produtividade seja alcançada sem conflito entre os funcionários e sem a necessidade da interferência do líder. Temos também uma equipe de alta performance. Caro cursista, você sabia que existe uma diferença entre um grupo e uma equipe de trabalho? Um grupo de pessoas numa empresa tem objetivos divergentes, onde cada um tem objetivos pessoais que não estão associados e nem alinhados com o objetivo das empresas. Já uma equipe trabalha por uma causa maior, um projeto coletivo. É importante percebermos que o trabalho em equipe acontece quando as pessoas trabalham unidas por laços de lealdade, confiança e comprometimento dos membros da equipe. Toda equipe eficaz deve fazer parte de uma organização que possua uma missão clara, já vimos anteriormente. E todo profissional precisa conhecer muito bem qual é a missão da empresa na qual trabalha e comunicar claramente para os funcionários para que eles entendam de que forma podem contribuir para que a empresa alcance seus objetivos. E lembre-se, toda equipe deve ter uma sinergia. E essa sinergia é obtida por meio de trabalho em equipe, porque eu trabalho em equipe, da cooperação e do somatório das competências e habilidades das pessoas que compõem essa equipe dentro de uma organização. Bem, outra equipe, uma equipe que está no auge agora da administração, chama-se equipe de alta performance. Ou a mesma coisa, equipe de alto desempenho. São equipes compostas por indivíduos comprometidos e que confiam nos outros. Eles têm um claro sentido de propósito em relação ao trabalho, são eficazes comunicadores dentro e fora da equipe, certificam-se de que todos estão envolvidos nas decisões do grupo, seguem um processo que lhes permitem planejar, tomar decisões e garantir a qualidade do trabalho. Mas essas equipes apresentam também diferenciais em relação às outras, tais como flexibilidade, tem a alta produtividade, conhecimento organizacional e esforços conjuntos. A soma desses diferenciais proporciona às empresas um aumento na produtividade e na qualidade dos produtos e serviços prestados. E quais são as características das equipes de alta performance? O clima do trabalho tende a ser informal e confortável.
Há participação de todos na decisão e na execução das atividades. Os colaboradores ouvem e respeitam uns aos outros. As divergências são discutidas, argumentadas, porém civilizadas. Há decisões de consenso, aquelas que foram votos vencidos, aceita a decisão do grupo. A comunicação é aberta, clara e franca. Os papéis e atribuições de cada membro da equipe são bem definidos. A liderança é compartilhada. Não há um líder autocrático. E para que uma empresa possa desenvolver esse tipo de equipe, é necessário que ela tenha uma estrutura sólida, processos de trabalho bem definidos, políticas de trabalho justas e aceitas por todos, um sistema de avaliação que consiga medir e mensurar o desempenho da equipe e dos resultados que foram estabelecidos por ela, treinamento adequado e líderes incentivando as atitudes positivas dos membros do grupo. Como em qualquer outra atividade administrativa, as equipes de alta performance devem ter a aprovação da alta direção. Isto é essencial. E quais são os benefícios das equipes de alta performance? Há um comprometimento grande dos membros da equipe, pois há vínculo emocional entre todos, proporciona o alcance de resultados audaciosos para a empresa, além de levar a própria autoestima e a motivação dos funcionários e membros da equipe. E é preciso destacar também algumas características pessoais dos membros dessas equipes, que são flexibilidade, as características pessoais, bom relacionamento interpessoal, objetivos pessoais bem definidos, humildade, aceitar críticas, perseverança e atitude. Bem, queridos cursistas, todos nós sabemos que a administração evoluiu de maneira surpreendente após a Segunda Guerra Mundial. Os mercados cresceram e a tecnologia avançou consideravelmente, criando novas matérias-primas, novos meios de produção e modernas ferramentas de gestão. Tudo isso em busca de quê? Do aumento da produtividade, da qualidade, pois a competitividade está cada vez mais acirrada. Assim, os modelos de administração japoneses são a melhoria contínua e a qualidade total. A expressão melhoria contínua surgiu da decorrência de Kaizen. Palavra japonesa, Kai, melhoria, Zen, bom. O Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas da organização, de maneira que a execução da tarefa é a melhor a cada dia. Então, Kaizen significa o quê? O aprimoramento contínuo e gradual no processo de gestão, onde há envolvimento de todos os participantes. É buscar fazer as coisas da melhor forma possível, utilizando indicadores específicos, por exemplo, a eliminação do desperdício de tempo, de esforço, de material, de dinheiro, e quais irão impactar na redução de custos de fabricação, estoque e distribuição. Da mesma forma, as pessoas que fazem parte dessas melhorias devem contribuir com suas ideias, experiências e conhecimentos. Em 1950, William Deming foi ao Japão ministrar um curso de estatística para a indústria, cujo objetivo era sensibilizar os altos dirigentes das principais empresas do Japão que a melhoria contínua era o caminho para a prosperidade, pois com a melhoria contínua seria o possível aumento da produtividade, redução de custos, redução de produção e logística, ou melhor, redução de custos de produção e logística, a conquista de novos clientes e expansão para outros mercados. William Deming elaborou um programa de melhoria contínua que teve seguidores em todo o mundo e são baseados nos seguintes pontos: criar e divulgar para todas as pessoas os objetivos da empresa quanto à melhoria do produto ou serviço.
A alta administração e todas as pessoas devem aprender a adotar nova filosofia. Não mais conviver com atrasos, erros e defeitos no trabalho. Conhecer os propósitos da qualidade para melhorar os processos e reduzir custos. Suspender a prática e fazer negócios apenas na base do preço. Melhorar constantemente o sistema de produção, identificar e solucionar problemas. Instituir treinamento no trabalho. Ensinar e instituir liderança para conduzir as pessoas na produção. Eliminar o medo de errar. Criar confiança e um clima para a inovação. Incentivar grupos e equipes para alcançar os objetivos e propósitos da empresa. Demolir as barreiras funcionais entre os departamentos. Eliminar exortações à produtividade sem que os métodos sejam providenciados. Remover as barreiras que impedem as pessoas de orgulhar-se do seu trabalho. E encorajar a educação e o autoaperfeiçoamento de cada pessoa e garantir a ação necessária para acompanhar essa transformação. Bem, e para colocar em prática os 14 princípios citados de Demme, foi criado o ciclo PDCA. O que significa PDCA? P de plan, que é planejar, D é de do, fazer, check, C de check, verificar os defeitos, e action, ação, que nada mais é que uma ferramenta de gestão. Todas as ações de melhorias contínuas devem ser planejadas antes da sua implementação. Assim, o ciclo de PDCA pode contribuir em qualquer ocasião. A administração japonesa tem sua base nos processos de melhoria contínua e de qualidade total, onde a Toyota foi uma indústria que se aprimorou desses conceitos, apropriou destes conceitos, redimensionando as ideias de Ford no início da moderna teoria da administração. Assim surgiu o sistema Toyota de produção, que foi chamado popularmente, posteriormente, de toyotismo, que consiste em eliminar os desperdícios de produção de veículos com qualidade, onde os 3 princípios foram utilizados e, de acordo com Maximiano, são os seguintes. Eliminação de desperdícios significa o quê? Utilizar a metodologia de eliminação de desperdícios chamada Just-in-Time, que diminui os níveis de estoque sem prejudicar o andamento da produção, ou seja, produzir apenas o necessário no momento certo. O nome já diz. Produção com qualidade. Tratar os problemas de qualidade um a um, parando o processo de produção e estudando sistematicamente o porquê dos erros até chegar à solução. Produção. Uma produção enxuta significa produzir, reduzindo e economizando recursos, seja ele matéria-prima, energia, movimentos, etc. A evolução da administração nos mostra que existem alguns modelos de gestão que são mais modernos, contemporâneos e que devem ser considerados por todos os gestores para manter seus negócios competitivos e sempre à frente nos mercados. A administração é uma ciência mutante, a todo momento está mudando. Podemos perceber que a todo momento estão surgindo novas técnicas, novas ferramentas, novos modelos de gestão. Vamos apresentar na sequência alguns temas que são modelos contemporâneos de gestão. Atualmente, temos empresas que já utilizam esses conhecimentos e estão à frente dos seus concorrentes, né? Mas aqueles que ignoram sua importância e se ignoram podem perder competitividade. Bem, a partir da década de 80, os modelos japoneses de administração tornaram-se populares por todo o mundo e fizeram a diferença nas empresas por meio dos princípios da qualidade total. Posteriormente, pela criação da série de normas, ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, elas trouxeram padronização aos processos de trabalho e, consequentemente, a qualidade foi sendo buscada, sempre baseado nos princípios da melhoria contínua.
Nos anos 2000, surgiu a gestão social e ambiental. Em poucos anos, esse conceito se tornou tão popular e fundamental para a gestão empresarial que está se tornando uma verdadeira teoria da administração. A tão propalada, tão falada responsabilidade social começou a ser estudada na década de 1930, nos Estados Unidos, por Robert Bowen, ao escrever as responsabilidades sociais dos homens de negócio. No entanto, suas ideias só tiveram influência nas empresas brasileiras a partir da divulgação e aplicação do programa Fome Zero, do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A partir de então, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social criou padrões para processo de gestão baseado em uma relação ética e sustentável com todos os envolvidos nos negócios das empresas. A responsabilidade social é formada pelas seguintes responsabilidades. Responsabilidade econômica, ela tem que ser lucrativa, gerar riquezas e empregos. Éticas, não lesar ninguém voluntariamente. Prezar pela integridade de todos envolvidos com a empresa. Legais, pagar todos os impostos em dia. É por meio deles que o governo proporciona o bem-estar social para a sociedade. Filantrópicas, são os projetos sociais que possuem maior visibilidade para os clientes e pode ser usado como uma forma de publicidade de suas ações sociais na empresa. Percebemos que a responsabilidade social possui um enfoque da relação baseado na ética com os parceiros, que são os clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e concorrentes, etc. Porém, com a evolução deste conceito, a questão ambiental foi incorporada e o termo desenvolvimento social, sustentável, aliás, teve grande aceitação no mercado empresarial. Para entender, vejamos na sequência, no slide 6, os 3 pilares atuais do desenvolvimento social. Do desenvolvimento sustentável. Bem, toda empresa precisa se equilibrar nos 3 pilares que são a atividade econômica. Ser lucrativa, atividade econômica ser lucrativa, meio ambiente, não afetar a natureza e contribuir com ela. E bem-estar social, projetos sociais e benefícios para a comunidade. Portanto, gestão sustentável representa o equilíbrio entre essas 3 pilastras. Sairá em vantagem a empresa que conseguir manter este equilíbrio e conseguir fazer com que o seu público, dentre eles os consumidores, percebam essa gestão equilibrada e sustentável. Para finalizarmos o modelo contemporâneo de gestão, não podemos deixar de mencionar a necessidade que as empresas possuem de valorizar e recompensar seus recursos humanos. E como esse assunto já foi abordado, vamos pensar agora na relação ética que deve existir entre empregadores e empregados e, consequentemente, com a sociedade. Mas, afinal, você sabe o que é moral e o que é ética? Bem, moral é o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes e valores que direcionam o comportamento das pessoas na sociedade. Já a ética é a teoria ou a ciência que busca explicar o comportamento moral. Portanto, moral é algo que reflete o que está acontecendo na sociedade em determinada época. E ética é o estudo desses comportamentos. E isso é importante, pois vivemos num momento onde a necessidade pela ética, respeito às minorias, às diferenças, a acessibilidade e respeito à individualidade estão sendo muito discutidos na nossa sociedade. E como as empresas são grupos sociais, é importante também que todos reconheçamos a necessidade delas de ter uma conduta ética.
As empresas passaram a criar códigos de ética no ambiente de trabalho, que visam regular as ações dos indivíduos de forma a garantir a integridade moral de todos os envolvidos. Quando baseamos nossas atitudes em comportamentos éticos, estamos agindo em conformidade com a moral vigente no ambiente empresarial. E isso deve fazer parte do perfil profissional de todos os colaboradores, pois serão os futuros gestores, os tomadores de decisão, enfim, pessoas que irão conduzir nossas organizações e levá-las para um futuro promissor, mais justo, mais humano e mais ético. Bem, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de agradecer cada um de vocês pela participação, pela paciência e incentivo. Estou torcendo por vocês e conte sempre comigo para caminharmos juntos. Boa sorte! E por fim, gostaria de deixar um slide, uma mensagem bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não ande atrás de mim. Talvez eu não saiba liderar. Não ande na minha frente. Talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado para podermos caminhar juntos.